Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Vídeo 2. O dia da expiação. Em Hebreus, este termo significa o dia de cobertura ou reconciliação. O dia mais importante para os judeus era o dia da expiação, o 10º dia do 7º mês, como está escrito em Levítico, capítulo 23, versículo 27 e capítulo 25, versículo 9. Podemos ver no capítulo 16 de Levítico que até o sumo sacerdote não podia entrar no Santíssimo Lugar, exceto para cerimônias específicas nesse dia. O Santíssimo Lugar em si precisava de expiação, assim como o povo de Israel. Por isso, o sumo sacerdote tinha que oferecer o sacrifício para transferir os pecados ao impor suas mãos sobre a cabeça do holocausto. O povo de Israel lembrava da santidade de Deus e dos seus pecados no dia da expiação. Israel expiava seus pecados anuais no 10º dia do 7º mês. Da mesma forma, o dia da expiação para o mundo inteiro foi o dia em que Jesus foi batizado por João Batista. Este foi de fato o dia da expiação para toda a humanidade, como está escrito em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Foi o dia em que Deus tirou todos os pecados do mundo, como está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 15. Foi o dia da expiação em que Deus cumpriu toda a justiça. O sacrifício da expiação. No Antigo Testamento, assim como os outros sacrifícios, o sacrifício da santificação do povo de Israel era oferecido no tabernáculo. O sumo sacerdote se purificava e vestia a túnica de linho sagrada no lugar das suas vestes sacerdotais habituais. Escolhia um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada por ele e pela sua casa, como está escrito em Levítico, capítulo 16, versículos 3 e 4. Então, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça das ofertas para transferir os pecados anuais do seu povo. A imposição de mãos era essencial no dia da expiação. Se isso não fosse feito, a oferta do sacrifício não podia ser aceita, pois a expiação pelo pecado não podia ser realizada sem a imposição de mãos, pela qual os pecados anuais de Israel eram passados para a oferta. Levítico capítulo 16, versículo 21 diz: Porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O sumo sacerdote tomava 2 bodes para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, como está escrito em Levítico, capítulo 16, versículo 5. Ele então apresentava os 2 bodes perante o Senhor à porta do tabernáculo, e lançava sorte para ver quem seria do Senhor e o bode emissário. O do Senhor era oferecido a ele como oferta pelo pecado, e o bode emissário era oferecido para expiar os pecados anuais do povo de Israel, sendo enviado depois ao deserto, como está escrito em Levítico, capítulo 16, versículos 7 a 10. Os pecados de Israel tinham de ser transferidos para o bode emissário pela imposição de mãos. Deste modo, o bode emissário, que recebia todos os pecados de Israel, servia para que o povo de Deus fosse reconciliado com ele. Era assim que os pecados de Israel eram purificados. No Novo Testamento, do mesmo modo, Jesus Cristo foi batizado por João Batista, assim como era feita a imposição de mãos no Antigo Testamento, e tirou todos os pecados do mundo como o cordeiro sacrificial para cumprir a salvação de Deus, como está escrito em Levítico, capítulo 20, versículo 22, Mateus, capítulo 3, versículo 15, João, capítulo 1, versículos 29 e 36. No Antigo Testamento, antes de lançar sorte, Arão imolava o novilho como oferta pelo seu pecado e de sua casa, como está escrito em Levítico, capítulo 16, versículo 11. Depois, então, ele pegava o incensário com brasas do altar, junto com o incenso aromático, e os levava além do véu, para oferecer ao Senhor.
Ele então oferecia o incenso diante do Senhor para que a nuvem cobrisse o propiciatório. Ele também tomava do sangue do novilho e o aspergia com seu dedo sobre o propiciatório 7 vezes, como está escrito em Levítico, capítulo 16, versículos 12 a... No dia da expiação, Arão não podia deixar de impor as mãos sobre a cabeça do bode. Ele impunha as mãos sobre a cabeça do bode e passava todos os pecados e iniquidades de Israel para sua cabeça. Então, um homem designado levava o bode emissário ao deserto e o soltava. Ele vagava no deserto, levando os pecados de Israel e depois acabava morrendo. Este era o sacrifício da expiação do Antigo Testamento. O mesmo acontece no Novo Testamento, exceto que o bode emissário foi substituído por Jesus Cristo, como está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 1. Ele levou sobre si todos os pecados do homem através do seu batismo, derramou seu sangue e morreu na cruz por nós. Agora, não pode haver salvação de todos os pecados sem o batismo e a crucificação de Jesus Cristo, o sumo sacerdote celestial. É assim que acontece a salvação dos nascidos de novo, da água e do Espírito. A imposição de mãos, a ordenação. Esse foi o método que Deus usou para transferir os pecados para o sacrifício no Antigo Testamento, como está escrito em Levítico, capítulo 4, versículo 29 e capítulo 16, versículo 21. Nos dias do Antigo Testamento, Deus permitia que as pessoas expiassem seus pecados impondo as mãos sobre a cabeça da oferta no tabernáculo. Isso apontava para o batismo de Jesus no Novo Testamento.